O César mandou uma contribuição aqui, valeu César, Renato, e falou que a igreja atrasou o desenvolvimento da ciência? Sim e não. Essa é uma pergunta muito complexa também e muito caso a caso. Eu recomendo você assistir o curso lá que eu estava falando, que tem aula do Jordano Bruno, tem uma playlist aqui no canal que chama Ciência e Religião através da História. É exatamente sobre isso, sobre as relações entre ciência e religião a partir do período moderno, principalmente, né? A partir do século XVI até o século XX e início do século XXI. Mas a questão é que a igreja foi uma grande, a igreja católica, né, e outras instituições religiosas também, foram grandes financiadoras de pesquisa, foram catalisadoras de muitos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, e ao mesmo tempo foi uma grande repressora, e um grande obstáculo para outros. Então, não dá para responder com um sim ou com um não simples essa pergunta. A gente tem entre os clérigos ali no período medieval grandes cientistas, né, num sentido mais amplo, eles não se chamavam de cientistas, né, são filósofos naturais, como Roger Bacon, como Robert Grosseteste, como Jean Buridan, que são precursores de muitas ideias que vão se desenvolver no período moderno e que vão gerar aquele cenário que a gente vai atribuir a ele o nascimento da ciência moderna. E vários praticantes, vários filósofos naturais e cientistas, né, Francis Bacon, Isaac Newton, Kepler, esses caras eram também religiosos, né, de várias formas, o próprio Galileu, mas mesmo assim sofreram. No caso do Galileu, o Galileu era religioso, tentou conciliar de alguma forma a sua produção com a Bíblia, inclusive, fazendo interpretações de Salmos e de Josué meio heterodoxas. Ao mesmo tempo, ele fazia questão de dizer que as autoridades mais competentes para falar sobre matemática são os matemáticos e não os teólogos, então buscando uma autonomização desse campo, né, da investigação natural em relação à religião, à igreja, né, a instituição da Igreja Católica. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, né, a igreja financiou e até hoje financia muita coisa, né, em termos de observatórios, astrônomos, né, o proponente da teoria do Big Bang era um clérigo, né, o Mendel, Gregor Mendel era um clérigo agustiniano da genética. O diretor do projeto de genoma humano, atualmente, né, atualmente não, né, mas um exemplo mais recente, que é o Francis Collins, não, esse é outro cara? É o Francis Collins? Eu posso estar confundindo os nomes. Mas o primeiro diretor do projeto de genoma humano, né, ele é um evangélico, ele é cristão da linha evangelical, né, nos Estados Unidos. Então, assim, não há uma relação necessária de causa e efeito entre a pessoa ser religiosa, logo ela é menos científica ou vice-versa. Mas, sem dúvida, para certos aspectos científicos, a religião foi um problema historicamente até hoje certos tipos de religião, né, porque tem isso também. Depende, se você por exemplo, você acredita que a Bíblia é literal e inerrante em todos os aspectos, inclusive históricos, científicos, como é que você vai aceitar, por exemplo, a teoria da evolução? Mas você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia de forma mais simbólica, mais alegórica, como vários cientistas católicos e protestantes foram e são atualmente, né? Como é que chama o cara da genética de população? O Theodor Dobzhansky, uma das figuras mais importantes da história da genética e da síntese neodarwiniana. Ele era ortodoxo e dizia que era criacionista e evolucionista. Só que o criacionista dele não é o criacionista literal, né? Não é o criacionista que a gente pensa geralmente. Ele acreditava que Deus havia criado o mundo, mas por meio de um processo que a evolução descreve. Então há várias possibilidades de interação entre ciência e religião que vão além do ateu do ateísta ou antiteísta, do cientista antiteísta e do religioso anticientífico, né? Então é uma coisa bem complexa, caso a caso, e todo mundo é culpado e ninguém é inocente nessa história. O Alma do Campo mandou uma contribuição aqui, falou que Jordano Bruno foi importante em sua época ou era somente um encrenqueiro e feiticeiro, como alguns dizem. Não, o Jordano Bruno, foi uma figura importante, ele não era uma figura que tinha muito prestígio social, no, por exemplo, se a gente comparar ele com Galileu, né? Galileu era um cara que trabalhava dentro das cortes dos Médici, por exemplo, né, de famílias poderosíssimas. Então ele tinha costas quentes, como se diz, né? Ele tinha muito apoio, tanto financeiro, para fazer para ser custeado, né, para ficar por conta de certos estudos, para ter
acesso ao que era necessário para desenvolver o telescópio dele, coisa do tipo. O Giordano Bruno é uma figura um pouco menos amparada socialmente, mas o Giordano Bruno teve sim um impacto na história intelectual logo cedo. Ele se correspondia com muitas figuras que foram inspiradas pelo seu pensamento, e estava em diálogo com uma discussão mais ampla, né, sobre a multiplicidade de mundos, como é que se chama? A pluralidade de mundos, né, um tema filosófico que era muito importante no tempo dele, e contribuiu para essa perspectiva, né? Só que ele foi derrotado, ele foi executado, né, pela Inquisição, foi condenado pela Inquisição e executado com o aval da Inquisição, por coisas que, assim, são ao mesmo tempo teológicas e metafísicas e cosmológicas, né? Muita gente às vezes faz uma distinção muito clara entre assim, Giordano Bruno não foi condenado pela sua ciência, mas pela sua religião. O problema é que essas duas coisas estavam muito integradas, né? É o mesmo caso do Galileu. Então tem até um vídeo aqui no canal, que na verdade é uma aula de um curso aberto que está aí, numa playlist que chama Ciência e Religião através da História, que tem uma aula sobre Giordano Bruno. Então pode dar aí um contexto histórico mais robusto aí do que eu posso falar aqui na live rapidamente. Mas certamente o Giordano Bruno não era apenas um cientista, né? A ideia do Giordano Bruno como um mártir da ciência, como se ele fosse uma espécie de proto-cientista, como se fosse uma figura que tinha, sei lá, que fosse muito parecido com o Stephen Hawking ou com o Neil deGrasse Tyson, né? Ou com o Carl Sagan, certamente não era. Era uma figura que tinha interesse por tradições mágicas, que tinha interesse por coisas desse tipo. E também as próprias tradições mágicas no tempo de Giordano Bruno não se distinguiam totalmente da filosofia natural, que é o que veio a se chamar, se desenvolveu e foi finalmente chamado de ciência moderna. Né? Então a magia, as discussões sobre magia, sobre forças ocultas, sobre bruxaria, eram temas que os cientistas também, né, entre aspas, os filósofos naturais, debatiam naquele tempo. Né? Então é um cenário mais complexo. Depois eu recomendo assistir lá a aula sobre Giordano Bruno, que tem aqui no canal. Ah, isso, e um comentário sobre ele ser encrenqueiro, né? Ele certamente era uma figura desagradável para muitas pessoas por onde ele passou, muitas lideranças religiosas, porque ele tinha ele era muito heterodoxo, né? Tinha opiniões divergentes em relação às autoridades, tanto católicas quanto luteranas, calvinistas, e isso certamente gerou muitos problemas para ele, né? Agora, é culpa dele ser um encrenqueiro, né? O que a gente espera que ele fizesse? Que ele abaixasse a cabeça, ele pensando diferente, tendo a sua convicção, considerando que se ele considerava que estava realmente tateando algo mais verdadeiro do que a ortodoxia, ou que estava sendo mais ortodoxo de fato do que as lideranças religiosas. Ele deveria abaixar a cabeça e não falar nada, ou ele deveria falar e se dar a possibilidade de de sofrer hostilidade, né? Então ele é um encrenqueiro, mas assim, o contrário a ele também, né? Porque ninguém é um encrenqueiro sozinho. Para uma encrenca acontecer tem que haver uma divergência, a divergência pressupõe duas partes. Né? Então, assim, às vezes por necessidade da sua honestidade intelectual, ele acabou sendo um encrenqueiro. Né? É um caso semelhante ao do Galileu. Muitas pessoas que pensavam diferente talvez tenham ficado com medo, né, de ser o encrenqueiro e acabaram perdidas para sempre na história. Não foi o caso de Giordano Bruno, nem o do Galileu, que acabaram tendo uma influência, né, um impacto muito grande na história intelectual da humanidade. Né? Então, assim, às vezes pode ser que valha a pena ser o encrenqueiro.